Que esse dia seja um dia extraordinário. Porque hoje, no 11º episódio do podcast Pode Empreender, eu recebo duas preciosas. Duas mulheres extraordinárias em momentos diferentes da vida. Hoje você vai ouvir essas duas mulheres que atuam em momentos extremamente distintos, onde a vida muda completamente. Uma no nascimento e a outra na exposição com segurança. Sol Camilo e doutora Elis Kiel. É Kiel que fala? Kiel. Yes! Sejam muito bem-vinda. Uma já acompanhou mais de quantos mil partos, Sol? Eu falei uns 6.000 já. Nesses anos todos, Uns 6.000 6.000 partos. E agora iniciando no digital. Nada acontece por acaso. A outra protege negócios online no ambiente digital, onde qualquer erro pode custar tudo. E muita gente não começa justamente com esse medo. Eu mesma estou desde 2017 estudando digital e em 2020 eu vendi a minha primeira mentoria online na pandemia, né? Que todo mundo passou. Antes eu tive outros momentos, mas esse foi um momento muito legal. Sol, fala um pouquinho da tua jornada. Eu me identifico demais com essa mulher porque nós viemos juntas de Paulo Lopes para o mundo. E quando eu falo isso, muita gente ri, muita gente brinca, mas só nós sabemos o quanto foi desafiador. Essa semana eu gravei um vídeo meu, manifesto. Eu chorei praticamente o vídeo inteiro. E eu lembrei da escuridão daquelas ruas. E a gente andava naquelas ruas, né, com o objetivo, doutora Elis, estudar. Nós nunca paramos de estudar. Conta um pouquinho da nossa jornada pela Sol, né, gente? Porque por mim você já sabe tudo. Então, a jornada da Mariá, ela é um pouco diferente da minha, porque a Mariá, ela teve muito apoio para estudar. Foi, né? Foi. E eu fui criada para ser dona de casa. E trabalhava na roça, muito. Sim. E eu lembro muito bem que minha mãe teve meu irmão já com 38 anos. E eu tinha que trabalhar na roça de dia e à noite fazer pão, limpar a casa e deixar tudo prontinho, né? Para no dia seguinte voltar. Meu pai era muito aventureiro, assim, e trabalhava com plantação de fumo, plantação de arroz, enfim. Mas eu sempre tive um grande sonho na vida de não ficar na roça. Eu queria muito ser alguém, né? Alguém diferente. Eu queria muito poder estudar. Mas para o meu pai, mulher não tinha que estudar. Mulher tinha que aprender a lavar, passar, cozinhar e cuidar do marido. E eu casei com 24 anos e com 24 anos eu resolvi voltar a estudar. E aí eu voltei fazendo o supletivo, né? E durante o supletivo eu descobri que estava grávida. Uau. E aí eu falei, eu não posso desistir. Estudei a minha gestação inteira e daí foi tudo muito rápido, assim. A minha filha nasceu, eu segui estudando e aí trabalhei de doméstica, de babá. Com 9 anos eu trabalhava de empregada doméstica e cuidava de 2 crianças. Gente, 9 anos. Uma criança cuidando de duas. Hoje a minha mãe vê a minha neta com 10 anos e a minha neta, tadinha, se tá brincando. Mas como assim a Maia tá brincando? A Maia podia estar ajudando, mas mãe, a Maia é uma criança. Deixa ela ver esse momento, criança. E ela diz, mas tu com 9 anos, tu já trabalhava. Eu disse, era um crime. Era outra época, totalmente diferente, né? Era Mas um eu crime. também passei pelo mesmo processo, só que um pai e uma mãe que faziam eu fazer resuminho para levar para estudar. Exatamente. Essa foi, eu acho que é uma visão, né? Exatamente, Diferente. completamente diferente. E aí, o que aconteceu?
A gente acaba crescendo com essa mentalidade muito adulta, né? Tu não É, tem uma mentalidade. roubaram nossa infância. Roubaram nossa infância, exatamente. E aí eu decidi que eu teria que ter uma vida diferente. E, lógico, a gente acaba falhando com os nossos filhos, né? Porque daí eu queria estudar, 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 Mas trabalhar, será que tu construir falhou uma. ou tu inspirou? O que que você acha, doutora Elis? Te apresenta e responde essa pergunta. A gente falha ou a gente inspira? Eu acho que a gente faz um pouco dos 2, mas o principal a gente está inspirando, porque a É, gente quer mudar algo. Falhar faz parte do processo, porque nós não somos perfeitos, Sim. é, né. Mas se a gente for ver, nossos pais fizeram os melhores que eles podiam e nós também com o mesmo objetivo. Vão ter falhas? É. Vão, vamos. faz parte. E quem é a doutora Elis? Quem é A doutor Eli? maravilhosa. Então, eu me formei em 2006, né, foi 2005 para 2006, né, em direito, mas a minha história ela veio totalmente diferente do direito. Eu comecei com 5 anos com um violino na mão, um pai alemão daqueles bem, eh, "Vamos lá, eu quero que você seja profissional", e fui. Estudava 2 horas por dia, imagina uma criança de 5 anos estudando 2 horas por dia, não é uma coisa tão simples, né. E ele lá: "Tá, tá". E com isso, junto com os meus colegas, né, e o maestro Jefferson Della Rocca, nós fundamos a Camerata Florianópolis. Ai, eu amo a Camerata. Eles Ai, que já foram legal. 2 vezes na faculdade quando eu era reitora. Olha só. E aí, na minha adolescência, eu me revoltei com a música, porque não queria fazer, queria parar. Minha mãe, muito sábia, conseguiu me manter ali, né. Mas assim, já estava decidido que me formava no conservatório. Comecei a dar aula de música com 15 anos, 18, aí eu já estava dando, né, fora os concertos. Mas fui fazer engenharia, porque eu tinha passado na federal, e meu pai disse: "Não, passou na federal, como que tu não vai fazer engenharia numa faculdade federal que era nota A, conceito A, né?". Ok, fiz, eu era muito boa em exatas, mas dentro lá eu me não, não é isso que eu quero para mim. E aí eu tinha muitos familiares que fizeram direito, assim: "Ah, pelo menos posso fazer concurso, então eu vou fazer direito", né. Eu acho que muita gente acaba entrando nisso com uma seguridade, né. É. E fiz toda a minha faculdade pensando nisso, então vou estudar, porque eu sempre gostava de estudar, a gente estava ouvindo na aula no sábado, fome de saber, alguém falou uma É. expressão, Aham. e eu tenho muito disso, né, eu sou faminta, eu gosto de De conhecer de aprender. aprender. Então, estudava, estudava, mas no final da faculdade a minha orientadora me apresentou uma tese que era de direitos autorais. "Ah, tu não quer desenvolver isso aqui de direitos autorais, responsabilidade civil?". E eu: "Opa, espera aí, que oceano é esse do direito que eu não conheço?". Que foi propriedade intelectual. E aí eu: "Nossa, isso aqui me encantou", né. Proteger tudo aquilo que a gente cria, porque a gente está constantemente criando. É. E aí eu, assim, me formei e eu assim: "Então vou começar a tentar advogar nessa área", e fui estudando, estudando, o concurso acabou ficando na prateleira, de lado. E aí advoguei em várias outras áreas, porque ninguém começa no direito fazendo somente aquilo que gosta. Sim, Acho que em tudo na sim, vida, né. sim. E aí, hoje eu procuro fazer exatamente trabalhar sobre isso. Daí eu juntei a propriedade intelectual com o direito digital, que ele veio fundindo, né. Aham. Porque hoje em dia tá todo mundo botando conhecimento, né, no mundo digital. As empresas de tecnologia, que também Sim, são outras que eu sim. acabo dando suporte, aí eu junto tudo, ou seja, protejo aquilo com os registros, construo com os contratos e dou uma olhada no societário, deixo a empresa pronta para ela poder escalar e a pessoa ficar em seguridade, É. né. E isso é super importante, né, essa segurança para poder empreender. Então, já tem tudo, ó. Ela vem do mercado de empreendedores, porque a música, ela te leva, Sim. querendo ou não, mesmo que seja muitas vezes solo, mas a música ela te habilita muito para muitas características empreendedoras. E ao mesmo tempo, quando a parte da visão, ela te limita, porque o artista, ele não vende o talento dele. Ele é muito mais, faz aquilo para agradar, para servir, do que para vender. Mas aí Verdade. tem que unir os dois.
Sol, depois de mais de 6.000 partos, o que o nascimento te ensinou sobre essa força que tu tem? Por que tu escolheu ser doula, fazer partos, ser uma enfermeira obstetra? E consultora de aleitamento Ah, é o materno. principal. Ela ensina esses gordinhos tudo a mamar, gente. Então, Maria, você acredita em chamados? Total. Aqui hoje eu estou por um chamado. Dar voz, o Pode Empreender, dar voz para pessoas que têm conhecimento e experiência, mas não são tão conhecidas ainda. Então, nessa longa história, eu iniciei a minha jornada na saúde trabalhando no laboratório. E o laboratório, eu vou contar esse pedacinho para vocês poderem entender. O laboratório me deu a chance de trabalhar na limpeza. E eu disse que eu ficaria muito pouco tempo na limpeza. E com um mês, as meninas me viram tão empolgada, dedicada, né? E que com um mês de laboratório eu já sabia fazer coleta de sangue, coleta de preventivo, já ajudava na urinálise e no parasitológico. E aí meu chefe resolveu me chamar e me mandar assumir um posto de coleta. Eu assumi um posto de coleta onde a gente coletava mais de 70 pacientes por manhã. E ali eu fui adquirindo habilidade. A Ladine recém tinha nascido, assim. E uma amiga do laboratório me inscreveu no curso de auxiliar de enfermagem. Eu nem sabia. Ela chegou com a inscrição e disse: Ó, semana que vem vai começar a aula. Que aula? Você vai para enfermagem? Eu falei: eu não. Eu nem sei nada disso. Como você também não sabia nada de laboratório, você parece que entrou aqui sabendo tudo. E aí eu fui para enfermagem e eu sempre falo que a gente só conquista as coisas se a gente realmente quer. Exato. E vai à luta. Ninguém vai fazer por você. Cada um de nós está no lugar onde a gente se colocou. Exatamente. E aí, a partir desse momento, eu fiz o auxiliar e fazia um monte de plantão de graça no HF, porque o curso foi no Hospital Florianópolis. Me formei em auxiliar de enfermagem e daí já fui chamada logo em seguida para trabalhar no Hospital Infantil e já iniciei o curso técnico e segui no laboratório. No laboratório eu segui 10 anos. No. E aí ficava ele e o Hospital Infantil, e depois eu fui chamada para a Clínica Santa Helena, e aí ficava o Hospital Infantil e Clínica Santa Helena. No Hospital Infantil eu trabalhava na UTI neonatal, então a amamentação nasceu ali, Que legal. porque eu sentia a necessidade de ensinar aquelas mães a fazer aqueles bebês irem para casa mamando. E aí eu fui para Santa Helena e segui no mesmo caminho. E um determinado dia, minha colega de UTI disse: Sol, eu passava muito catéter PIC, porque antigamente os técnicos poderiam fazer isso, que o catéter PIC é você pega uma veinha, passa um catéterzinho, ele vai até lá a portinha do coração. E eu aprendi isso muito com a minha enfermeira. E aí entraram os enfermeiros e eles tinham poucas práticas de punção, né? E eu passava o pique para eles e eles assinavam, né? E a minha amiga disse: Sol, você precisa fazer enfermagem, vamos para a faculdade, vamos para a faculdade. Com muita resistência, mas eu fui, porque eu me achava velha para estudar. Sim, porque eu já comecei a estudar mais velha, né? Uhum. E aí foi tudo muito assim, gente. E aí foi aí, na faculdade, que eu descobri também a obstetrícia. Porque eu fui conduzida a fazer, fui solicitada a conduzir 2 partos. E até hoje eu não sei como eu conduzi aqueles 2 partos. Os residentes perguntaram para minha professora se eu era doula. Eu disse para ela que eu não era doula, que eu não queria aquela profissão. Eu fui conduzir aqueles 2 partos muito brava, porque não era aquilo. Eu ia fazer pós em UTI neonatal. E aí ela disse: se você não é doula, você vá fazer obstetrícia.
E eu fui para casa e sonhei com um parto muito difícil. E 3 dias depois, no Ilha, porque daí eu já era funcionária do Ilha, né? Eu trabalhei na Santa Helena há 15 anos, no Ilha 12, no Hospital Infantil 7, então é uma jornada No. longa, né? E, e eu me deparei, no sonho, eu perguntava para Deus como é que eu ia fazer aquele parto. Porque tinha um monte de volta, né? Do cordão. Era várias circulares, tinha 3 circulares de cordão. E o bebê com a mão na face. E Deus, eu perguntava para ele: Senhor, como que eu vou fazer isso? E ele me ensinou no sonho. Uau. E isso foi no sábado. Na segunda-feira eu me deparei com o parto no Ilha. A médica levou a paciente com 3 centímetros para a maternidade, ela ciente de que o bebê ia nascer só à noite. Eu botei a paciente nos exercícios, tal. E aí, muito rápido evoluiu para o parto normal e eles me chamaram quando eu cheguei com toda a calma do mundo, tirei ela da bola, botei na cama, pedi para minha técnica ir buscar a cadeira para a gente levar para a sala de parto. Enquanto isso, o pai já estava chamando a médica. Só que quando eu botei ela na cama, que eu fui tirar a calcinha dela para ver o que estava acontecendo, o bebê era o bebê do sonho, gente. Uau. Uou! E aí eu com muita calma disse para ela: calma, respira. O teu bebê tá nascendo. Só vai empurrando ele devagarinho. E aí quando eu vi que o bebê estava com a mão aqui, eu vi que estava aquela bola de cordão umbilical. Daí eu fui tirando, como eu aprendi no sonho. Fui lá no períneo, fiz isso no cotovelo do bebê. O bebê levou a mão e saiu o bebê todo. E aí era um bebê Ui, tô toda enorme. arrepiada. Era um bebê enorme, gente. 4,555. 55 centímetros, porque os pais eram enormes. E foi um parto lindo, não fez laceração. A médica chegou desesperada. Eu não acredito que vocês fizeram esse parto no quarto. Eu falei: doutora, a senhora não acha que eu quis fazer esse parto, né? Eu só fui cuidar da sua paciente. Ela: não, Sol. É que eu tô apavorada, veio muito rápido. Então, eu tô nessa vida por chamados, porque daí eu fui para casa e conversando com a mãe. Minha mãe, como você conhece, é uma pessoa analfabeta, muito simples. E aí, contando a história, a mãe disse: mas minha filha, tuas 2 avós eram parteiras. E daí eu falei: ah, mãe, eu me emociono muito falar isso. Mas eu falei: a minha missão em UTI Neo, então, já foi cumprida. A minha missão hoje na Terra é fazer as mães trazerem seus filhos com muito acolhimento para o mundo. E agora, o que tu tem que fazer para mais pessoas conhecerem a Sol? Eu preciso ir para o digital. Uau, por isso tu estás aqui chorando, doutora Elis. Chorando. Como? E fazer essas mulheres entenderem que elas podem sim trazer seus filhos para o mundo com muito acolhimento, Uau. com muita sabedoria, sabe, com muita tranquilidade, tanto parto normal quanto cesárea, que seus filhos precisam fazer a hora dourada, mamar na primeira hora de vida, que é onde o bebê cria memória para ele mamar, onde ele vai adquirir os seus primeiros anticorpos, porque o colostro é puro anticorpo. Então o bebê precisa. Essa mãe precisa entender que o bebê ele nasce com reserva, sim, mas que essa coisa de que tem reserva por 24 horas e eu não preciso fazer ele mamar, não é real. Eu preciso estimular o meu bebê, sim. Então é isso que eu pretendo muito levar para o digital. Muito Essas mães entenderem o que é o nascimento. Elis, como ajudar uma mulher dessa? Porque tem várias que estão na fase da Sol. A se encorajarem para dizer: eu posso ser uma empreendedora digital também, porque de novo, Sol,
não é sobre ser empreendedora digital. É sobre legado. Levar clareza, conhecimento, tirar medos. Quantas mulheres? Eu fui uma mãe que eu não tive filho de parto normal de medo. Eu tive 2 cesáreas e 4 que nasceram pelo coração. Então, eu sou uma mulher que todo mundo diz que eu sou muito corajosa, adotar 4 filhos, tal. Mas eu não tenho coragem de ter um parto normal. Por que eu não tive essa coragem? Faltou clareza. Então, tu tem que ir o mais rápido possível para o digital e levar clareza, conhecimento, coragem, força para as mulheres. Como começar, doutora Elis? Uau! Essa história não tem Inspira. como não se emocionar, porque é o que você falou, é propósito. Propósito. E todo propósito vem o legado, como a Maria tá falando. Então, assim, teu propósito já tá aqui. Então, como estruturar ele para o digital para formar, além de informar as mães, formar mais solos, Isso! sabe? Porque é isso que você Ó, precisa. Você tô precisa ser um arrepiada. povo e Meu ter mais Deus, pessoas era- formadas com teu conhecimento, que é um propósito divino. É porque eu sempre falo assim, né, doutora? É, dinheiro é consequência do teu trabalho, Com certeza, eu concordo plenamente. né? Eu atendo muitas famílias no social, porque eu acho que isso é importante. Se Deus te dá um dom, você tem que honrar por ele, Uhum. né? Mas quando você vai entregar um trabalho, você não tem que pensar no dinheiro, você tem que pensar no que você está entregando, entende? Como aquela família vai ficar. Só, mas você não tem vida. Eu tenho, Tem, a vida dela é essa. eu tenho. E graças a Deus eu tenho um marido assim, ó, que, por exemplo, na sexta-feira eu cheguei em casa, a gente resolveu fazer uma comida. Sexta-feira, a outra. E, e quando eu botei a comida no fogo, o paciente me mandou uma mensagem e disse: só a minha bolsa rompeu. Eu tô com muita contração. Eu falei: tô indo. E ele falou: amor, vai. Essa comida a gente faz outro dia. Entendeu? Ontem eu fui, almocei com a minha mãe. Eu tinha um monte de planos, ia na igreja com ele e tal. 3h30, quase 4 horas da tarde, a paciente me liga e diz: Sol, rompeu minha bolsa e eu tô com contração. Eu falei: sabe? Tô indo. E ele: vai, amor, eu vou na igreja sozinho. É isso Sabe? aí. É chamado, é E isso, né? É isso. E companheirismo É. também é isso. Entende? Hoje eu me dou muito bem com o pai da minha filha. E uma das coisas que ele disse para minha cunhada foi isso: eu não tive a paciência que o José tem. Eu sei o que eu me desfiz, Uhum. mas porque eu não tive paciência. Mas talvez ele não entenda que não é só paciência, é o amor, É. né? Sem dúvida. Quando você Isso ama, é o pilar família. Porque É. não existe nenhum negócio em pé com família fragmentada. Quando você ama de verdade, você entende o outro, entende? Você se esforça ao máximo para Uhum. entender o outro, né? Então tem isso, assim. Com certeza. Por Por essas onde ela coisas começa? ela não sabia. Essas coisas ela não sabia. Não todos os sabia. detalhes. Que bom que tá gravado no podcast, porque eu já vou usar tudo isso pro lançamento dela. Por onde ela começa, É. eu sempre falo assim: o que é mais precioso e que você vai estruturar e depois mudar é difícil, é a tua marca, É. sabe? Então, eu vejo muitos empreendedores, eles começam, aí assim, não é o time, o momento certo, só que aí depois, lá na frente, ela começa com um nome e lá na frente eu tenho que dizer para ela: poxa, a gente vai ter que mudar isso aqui, porque você não vai conseguir proteger aonde precisaria ser protegido. Tem um erro que é mais comum no digital,
Assim que tu conviva no dia a dia, que o empreendedor digital não... Sabe o que que eu vejo? É que é assim, ó, o pessoal do marketing. Pede só um pouco lá perto. Então, o que eu vejo, assim, aí até uma junção do direito de marca com o marketing. É não dar nomes comuns ou atrelados à atividade, porque isso a gente chama no direito de marca fraca. Olha as marcas mais fortes. Apple. O que que uma maçã tem a ver com tecnologia? Né? Ou criativos, Facebook. Então, quando a gente fala assim, para uma marca água cristalina, para uma marca de água, ela é fraca para É. o direito para a gente proteger. Então, isso, o que que acaba ocasionando? Muita concorrência desleal. Várias pessoas vão ser água da rocha, água, e aí vai. Então, a dica, tentar ser mais criativo e não ficar muito atrelado à atividade que você vai desenvolver. Ela deve ter um significado para você, mas que não seja exatamente uma descrição daquilo que você faz. Maravilha, adorei. Eu já estou criando uma outra marca minha e é muito legal. Eu ainda não vou falar porque eu não protegi, né? Depois eu vou até falar contigo sobre ela, tá, Liz? Claro. E Eu tô tentando proteger a minha faz tempo, mas não sai nunca. não, mas agora vai sair. Por isso tu tá aqui. Por isso tu tá aqui. E o que que acontece com alguém que acha que nunca vai ter problema na hora de construir isso, a marca pessoal? Vou deixar assim porque ninguém vai usar isso. Eu tive uma experiência que foi muito interessante. Uma moça que ela tinha tem uma marca de estética com o nome dela. E o marido sempre trabalhou com ela. Eles separaram. Uhum. E o marido registrou a marca, que era o nome dela, no CPF dele. Que maravilha. Que faltou uma Elis na vida deles, né? Isso Aí que tá. pode? Poder não poderia. Na verdade, Ou pode? assim, poder pode registrar, só que quando você tem um estrategista que entende aonde cada caixinha tem que estar, por exemplo, o universo ideal, as pessoas vão fazendo, né? Uhum. Então, ele fez naquele momento, só que o que que era o devido? Passar para o nome do CNPJ. Dentro desse CNPJ tem o contrato dos sócios. As pessoas também não fazem ali o acordo de sócio. De quem que é a propriedade intelectual? Quando um sócio sai, quem é que fica com a marca? Uhum. Mesma coisa ali. Eles teriam que ter uma regra do jogo definida, por isso que é importante. Contratos. Registro é a primeira blindagem. Mas sem você ter os contratos definindo o que é de quem, para onde vai, no mundo digital, por exemplo, você está lá captando leads, né? Você geralmente tem uma parceria com as agências que fazem o lançamento. Uhum. Nem sempre, às vezes é só um contrato, nem sempre eles estão formalizados num CNPJ único. E de quem que é esse lead que está sendo captado? Da agência ou a gente chama de infoprodutor. Eu encerrei um contrato de vendas nessa situação, porque a pessoa só vendia para mim por uma agência, por um percentual da venda. Uhum. E quando eu descobri, eles estavam oferecendo outros produtos para o meu lead. Então, isso daí... Quem fez o tráfego foi eu, mas eu não botei isso em contrato quando eu falei com eles, que não podia. Eu simplesmente, para não gerar confusão, eu cancelei com a agência. Porque se você previsse no contrato, pronto, já estava ali, claro. Eu entendo assim, uma empresa é igual, que ninguém gosta de fazer isso. Preventivamente tem que ver os problemas que podem ter no futuro. A marca é um deles também. Fora que marca, não só marca, registro da metodologia, Sim, eu direitos autorais, registro tudo. isso. Isso dá Uhum. valor para a empresa. Isso. Então, a empresa cada vez mais, ela é penhorável, por exemplo, num processo de, né? E a marca hoje vale mais do que um patrimônio físico. Exatamente. Então, é isso que a gente tem que pensar bastante, a criação dessa identidade visual, né, que seria o primeiro passo, o nome, e aí isso ser protegido com registro de marcas. Porque eu já tive o meu método copiado, só que eu tenho a marca registrada do meu método, né? Tanto no escritório no EDA, quanto no INPE também. E aí eu consegui proteger. A própria Claro entrou contra mim por conta do Now, do meu nome, Make Now. Porque eles tinham um produto que tinha alguma coisa a ver com esse nome, só que eu registrei primeiro. Aí eles perderam. Eu tive que contratar advogado, tudo isso na jornada. Mas eles perderam, porque senão eu corri o risco, se eu não tivesse protegido, registrado.
Então, por que vocês duas estão juntas, né? A nossa audiência deve se perguntar, gente, uma enfermeira obstetra e uma especialista em direito digital, proteção, segurança, por que estão juntos? Porque muita gente está na tua fase. Muito empreendedor querendo iniciar no digital, vendendo seu conhecimento, sua experiência. E é hard começar, Sol. É pesado começar. Eu fiquei 2017, 18, 19, 20, 4 anos para eu começar a vender no digital. Preparando, estudando, trabalhando de um lado, registrando do outro, protegendo, para poder dar certo. Né? Então, hoje, vocês não precisam mais ficar 4 anos, porque a gente traz mais clareza. E é isso que tu vai fazer na tua profissão. Trazer mais clareza para as mães, porque em breve ela vai ter um programa, um workshop de amamentação, e isso vai ser muito legal, depois ela vai falar um pouquinho sobre isso. Mas agora é a preocupação. O empreendedor digital está iniciando. Doutora Elis orienta. Construa a tua marca pessoal, porque tu tá vendendo conhecimento e experiência. Então, é pessoal, é a tua figura que tá indo para o mercado. Depois, vai criar teu método, que é o segundo pilar da minha mentoria. Criou teu método, protege, registra, guarda isso, porque é teu. E no mundo de inteligência artificial, todo mundo pode te imitar, mas ninguém pode te copiar se tu estás protegido. Exatamente isso. Não é? É bem isso. Então, é isso que a gente tem. Pensou na marca pessoal, pensou no método, agora eu posso jogar para fora. Porque ninguém vai ser tão veloz quanto eu, quando eu já tenho essa segurança organizada. Tô errada, doutora Elis? Não, tá perfeita. É, né? Uhum. Então, mas por quê? Porque eu não tinha uma doutora Elis, eu errei muito, errei bastante, e aí a gente entende que os erros a gente aprende. Mas quando a gente tem clareza e conhecimento, que é o que a gente traz hoje no 11º episódio do Pode Empreender, a gente não precisa errar. A gente não precisa perder o nosso tempo e nosso dinheiro em busca de coisas que talvez a gente não vá nem conseguir. Às vezes a gente investe, mas a gente não consegue. Doutora Elis, qual o momento que você percebeu que o digital não era só uma oportunidade, mas também é um risco? Um risco? Qual momento? Vamos Que lá. não é só uma oportunidade, é também um risco. Será que é quando a pessoa não se protege nisso que a gente falou? Ou mais além? Eu acho que é como você... É no momento que a pessoa não se protege, sem dúvida. Mas sabe qual o problema do digital? É que ele vai numa velocidade da luz. Isso. A velocidade. Né? Então, uma coisa é uma empresa física, ela está desprotegida tanto quanto um empreendedor digital está, só que no digital é pólvora. Então, por isso que tem que ser mais veloz para se proteger. E por isso que eu falei no começo, do nascimento à exposição. A partir do momento que tu te expõe, todo mundo tá te vendo. Se tu não te protegeu, todo mundo pode te copiar e registrar. E aí a pessoa se protege e a gente perde. Eu já tive muitos casos assim. Eu tive uma marca de um empreendedor meu, negócio físico. Ele trabalhava no mercado desde 2015, que o produto é crepe. Bendito crepe. Vou fazer uma propaganda para ti, tá, Oscar? E quando a gente foi registrar a marca, alguém tinha registrado antes. Eu fiquei cuidando daquela marca, do processo da outra marca. Né? Eu fiquei olhando, pedindo para uma pessoa olhar para mim. Daqui a pouco a gente viu o cara não pagou a renovação dos 10 anos. Eu fui lá e registrei a marca do meu mentorado. Inclusive, no dia eu paguei a taxa para a gente não perder nem um minuto de tempo. E a gente conseguiu registrar a marca. E era daqui também de Florianópolis o outro. Então, a gente tem que ficar em cima. E muitas pessoas, elas geram negócios com isso. Eles vão lá, registram uma marca... E essa marca fica com eles sem nada. Assim, eles nem têm a empresa, só que daqui a pouco alguém precisa daquela marca e compra das pessoas. Hoje existe até algo que isso não pode, né? Exato. Mas isso foi muito comum acontecer. Muita gente fez dinheiro com site e com registro de marca para depois vender por um valor lá em cima.
É bem Fala isso. sobre isso, doutora Elis. Antigamente tinha isso, né? Principalmente assim, final de 90 e início de 2000. Isso. Viam nomes, principalmente que estavam lá nos Estados Unidos, bombando e ainda não estavam no mercado brasileiro, registrava no NPI e domínio. E aí depois negociava por absurdos. Até tem Isso. um caso que é com a Xuxa Meneghel, se eu não me engano. Sério? Então, se eu não me engano, tá? Porque às vezes a gente fica conectando A a Vê B. tanta coisa, né? E então, só que isso aí o pessoal entendeu que estava tendo esse mercado e a gente chama assim uma má fé, na verdade, né? É. Então, a lei começou a vedar isso daí. Opa, peraí. Se você registra uma marca e não usa a marca, você tem até 5 anos para usar. Se você não usa e alguém quer essa marca, essa pessoa vai lá assim: oi, eu quero a marca para mim, eu vou usar, estou mostrando aqui. E se ela não mostra em 5 anos que está usando, a marca vai para outra pessoa que tem, bateu na fila. Né? Hum. Então, tem as regras gerais, mas no judiciário a gente consegue discutir muita coisa. Ô, doutora Elis, e quanto tempo leva para essa marca ser aprovada? Isso é um problema aqui no Brasil ainda. Porque a minha já tá, acho que há 2 anos. Mas ela está com processo, está com briga? Ou está um processo Só sem recebo da discussão? advogada que tá em andamento, mas... Demora 18 meses a 24 meses, o processo sem briga, tá? Briga é quando alguém terceiro se diz assim, manifesta, opa, né? essa marca está conflitando com a minha, É. não dê para não ela, tem briga. né? É Então, só é a tá em média, tá? andamento. É a Uhum. média. Na Europa já em 3 meses, 6 É. meses já sai. De 3 a 6 lá. É. E qual foi o erro mais grave que você já viu o empreendedor digital cometer? Ai, Sem alguns. citar nomes. Poxa. A gente vai sempre cair nessa questão. A pessoa não protegeu, né? Copiaram ela. E aí, agora ela tem que provar que ela é a dona. Eu falo que assim, é como se fosse, eu tenho a posse de uma casa, mas eu não tenho a escritura nela no meu nome. Então, tô lá usando a casa. Então, você, imagina, tá construindo toda a tua intelectualidade, que é a tua empresa. E aí começa a não fazer um registro bem feito, um contrato. Então, 2 coisas que para mim tem que caminhar juntos é contrato com registro. Não adianta ser só registro. Aí a pessoa assim: registrei o meu nome, tá pronto, né. Só que vamos lá, a pessoa tá escalando no digital, o NPI ele funciona assim, por segmento de atividade. Vamos pegar teu caso só, você está na área da saúde, então a gente faz um registro na área da saúde. Você empreende no digital, nós fazemos um registro ali para quem empreende no digital, tá? Que é na parte de 41, são numerações do NPI, tá? E você ainda vende também. Nós fazemos 3 registros aqui. Então a pessoa acha que assim, é só um registro. Você monta uma estratégia para a pessoa estar estruturada. Isso não é só no digital, no físico também. Claro que aí a gente vai entendendo o momento financeiro também da pessoa. Aí, hoje o mais importante é qual área? Então vamos para lá. A tua área mais importante é o que tu faz de primordial, que é ensino. Vai ser nesse daí que a gente vai segmentar. Depois a gente vai expandindo. Uhum. Uma das coisas assim, só que não foi empreendedor digital, que eu vi que assim, eu tô com dor no coração. A pessoa acompanhou no NPI, tá? Ele construiu uma loja física, fez todo o layout, branding, ela quer franquia, né? Hum. E aí ela botou o nome por inteiro como pesquisa no NPI, né? Quando você bota lá, vamos lá, dá um exemplo de marca. Vamos lá, Elisiane Advocacia Empresarial. Vamos supor que seja isso, tá? Se eu botar o nome por completo no NPI, ele vai dizer que não tem conflito, porque são técnicas de rastreamento que tu faz. E geralmente tu tem que segmentar. Qual é a marca? Qual é a base da marca? Quando a gente bota lá, vamos lá, água claríssima. Água é um nome comum. Então não dá para dizer que ali é o elo Se principal da eu não marca. conseguiu, pode empreender? Não conseguiu? Não. É que é um nome comum. Comum. Foi por isso que ele É um falou nome comum. que tem outros podcasts também, pode empreender, que também não conseguiram. Tem uma Uhum. fila no INPI. Tem que fazer algo. Tem que botar um outro segmento aqui nessa marca para dizer assim, poxa, porque tanto pode quanto empreender são nomes comuns. Comum.
Aí ficou assim, E aí começa. sem. É. Paguei taxa, tudo. E tive a negativa. E uma pergunta que eu quero, né, fazer para o que acontece com alguém que acha que nunca vai dar problema desse registro? Perde? Perde, pode ter problema com. Vocês sabiam que você está usando, né? E alguém tem esse nome, se incomodar essa pessoa, vai com processo indenizatório. Então tem brigas. Um grande exemplo, querem ver? Cacau Show e Cacau Brasil. Ah, Eles é estão brigando pro verdade. resto da vida. A Cacau Show registrou. A Cacau Brasil foi lá e. Ah, aqui é um grande exemplo de marca comum, Cacau, né? E Brasil, e show. Tá? E eles brigam até hoje. E a Cacau Brasil é a segunda linha da Copenhagen. Ah, Então, o que que eles Olha fizeram? isso. A Cacau Show entrou no mercado, tirou o meu segmento de bombons refinados, né? Bombons gourmets. Então, eles pegaram, fizeram, e vocês, eu não sei, eu passei por isso, tá? Eu entrei uma vez, eu conheci a Cacau Brasil, porque eu entrei na loja achando que estava na Cacau Show. Comprei os bombons. Gente, eu não me toquei. Eu só me toquei quando eu comi o bombom. Esse bombom tá diferente. Mas eu gostei. eu acho que é melhor do Ah. que o Cacau Show. Uau! Então, são estratégias que eles usaram e a gente chama isso de concorrência desleal. Então, você começa a blindar antes para evitar isso. Não significa que você não vai ter. Nossa, mas ele é uma briga grande. Ali é É, briga de cachorro grande, né? é. Agora eu quero perguntar para Sol. Se uma mulher estivesse grávida agora e pudesse ouvir apenas 3 conselhos seus, quais seriam? Primeiro, não falhar com seu pré-natal. Segundo, se aprofundar em e muito, assim, em todo período gestacional, período de parto, amamentação. E terceiro, ter muita tranquilidade. Uou! Vocês querem um Tranquilidade. conteúdo como esse no digital todo dia? Querem, né? Eu quero. Com certeza. Uhum. E a Elis, se alguém está começando no digital hoje, o que ela precisa proteger imediatamente? Imediatamente, o nome e a metodologia que ela está construindo. Uau! E o que que eu dou até de dica, assim, tem plataforma, por exemplo, a Autora, que você já pode compilar tudo, isso daí pode fazer por conta própria, que é o primeiro certificado de autoria que eu falo para a pessoa fazer por conta própria, para começar a proteger, né? Depois vai para os órgãos. Autora. A Autora é uma plataforma aqui no Brasil, mas tem outras, né? São Uhum. plataformas que você sobe, eu tenho PDFs que eu construí tudo, né? Compila, sobe, descreve o que que é e você tem o certificado de autoria na hora. Uau! Autora. Eu vou depois pesquisar. Eu não conhecia. Olha, gente. E olha que eu mexo com coisas o dia inteiro. Eu uso isso bastante no escritório, assim, ó, já, e sempre quando eu vejo, assim, ó, vai lá, faz, se a pessoa não tem tempo para fazer, ela passa e eu faço. Mas eu sempre sugiro, até porque a gente sempre tá naquela análise, né? Opa, peraí, vamos tapar as coisas emergenciais, deixa para mim, e o que a pessoa consegue fazer, ela faz. Sol, além do físico, né? Que tem toda uma mudança física em uma mulher nesse processo. O que mais ela precisa preparar para esse momento? Uma das coisas que a mulher precisa muito se preparar é para viver o luto. Quem eu era e quem eu vou me transformar depois de ser mãe. Uau, nunca tinha parado pra pensar nisso. Nem eu. Nenhuma mulher se prepara para viver o luto. E se nós três agora, vamos pensar Já passou um filme na minha quem cabeça. nós éramos e quem nós somos. E eu acho Quando eu vou fazer as minhas consultorias pré-parto, eu sempre preparo o casal para esse luto. que era isso que eu ia falar. Porque não é só a mulher que vive o luto. O esposo também vive. Era exatamente isso que eu ia te perguntar, porque É. acontece muito, né? E uma das coisas que me chama muita atenção é que a maioria
Não precisamos, radicalizar, né, mas a maioria dos profissionais não tem olhos para o pai. E é importante o profissional ter olhos para o pai também, porque eu sempre falo que ninguém se escolhe para casar, para separar depois que o filho nasce, porque é uma mudança radical. Então esse casal, ele precisa se fortalecer muito, para que ele entenda que eles estão colocando um grande amor no mundo, né, mas que esse grande amor, o nome já diz, é pro mundo, não é para si. Então eles precisam se preparar para o luto deles e para o mais tarde, para um segundo luto. Quando o filho voa, né? E a Que é o maioria filho. só se prepara depois que o problema acontece, né? Ou Exa pelo menos tenta se preparar, né? Nas duas áreas, né? Ou em Exato. tudo na vida. O Exato. que vocês acham que falta? Consciência ou responsabilidade? Eu acho que para viver esse momento, É, eu acho que falta consciência, porque consciência. se você tem consciência, a responsabilidade você adquire. É a mesma coisa no direito também, acho que falta consciência. É consciência. Qual é o impacto que vocês querem deixar no mundo? O Uau. que eu mais penso em impactar, assim, né, fazer as famílias entenderem que tudo é possível. Mas o que eu mais quero impactar na vida de uma mãe é ela entender que amamentar é possível, muito possível, ter um parto normal é possível, mas que ela tem que se preocupar primeiro com a saúde mental dela. Uf, Porque se eu super tenho uma importante. mulher com saúde mental, eu tenho uma mãe para dar estrutura para um filho. É muito ruim quando o profissional chega para você e diz: "Você vai amamentar porque você tem leite e você precisa". Não, Não é assim. não é assim. A primeira pergunta é: você realmente quer amamentar? Porque amamentar é um querer seu. Maria, tem pessoas que sofrem muito para amamentar e não tem estrutura para isso. Porque amamentar é essa coisa, não dá para romantizar. Amamentar não depende só da mãe. Amamentar depende de toda a estrutura orofacial de um bebê. Se esse bebê tiver tensão orofacial, se esse bebê tiver uma língua presa, se esse bebê tiver torcicolo congênito, tudo isso já pode impactar na amamentação. E a mãe se sente o quê? Culpada. Nós, profissionais, temos que tirar essa culpa dessa mãe. Então, isso é o que eu mais quero impactar. É fazer essa mãe entender que ela tem que ter saúde mental. Se Maravilha. ela tiver saúde mental, ela vai muito longe. Maravilha. Uau! Uau mesmo. Meu, se eu tivesse um assol no passado. Eu tinha e não sabia. Faltava clareza para ter a responsabilidade que tu falaste. Mas É eu, bem isso. Que loucura. eu acredito que é para tudo na vida. Falta clareza, por isso o empreendedorismo é assim, em todas as áreas. É. E do profissional tem que ter a entrega, Uhum, né? uhum. A entrega. É atender um paciente sem pressa, sem questionamento. É sempre estar abaixo do paciente, nunca querendo, eu sou a profissional. O paciente é quem está ali precisando de você. Então você tem que ter muita humildade para ele entender que você está ali para ajudá-lo. Uau. Perfeito.
E a gente tá indo pro final, que o nosso tempo já esgotou. Que Meu pena, Deus, como passa rápido! E eu quero perguntar ainda assim, o que vocês ainda querem transformar nas mulheres, né, nas famílias, nos profissionais? O que vocês ainda querem transformar nas pessoas? Olha, o que eu tem uma frase que a minha mãe, assim como você, né, ah, conhecimento é poder, né. Então a minha mãe sempre assim: "Estude, filha, que ninguém vai tirar isso de Eu você". concordo plenamente com essa sábia mulher. E foi o que ela fez comigo e o que eu vejo. O que eu puder passar de conhecimento e que eu gostaria de trazer isso para as pessoas, porque toda mente é brilhante. Às vezes a gente não confia na gente mesmo, né. Então fazer essa virada, sabe, onde a gente consegue transformar aquilo que a gente sabe em algo com propósito para o mundo, Isso. né, em uma entrega. E aí eu vou fazer até uma junção com o que você estava falando, né, todo profissional ele tem que servir, É. né, Exatamente. porque assim, eu vejo muito no direito a prepotência de um advogado, ou até na área da saúde, né, a prepotência dos doutores, vamos botar assim, as pessoas elas têm que servir. Quando ela falou, você tem que ser menor do que o seu cliente, do que aquela pessoa que está ali precisando de você, putz, isso aí é nobre. É. Isso é nobre. Isso é nobre. E agora, para encerrar, finaleira, se vocês pudessem deixar uma frase que todas as pessoas pudessem ouvir hoje, qual seria? Eu vou dizer que uma das coisas que eu mais, todos os dias, né, a frase é: "Eu acredito no Pai". Então acredite no Pai. Deus, ele está acima de tudo. Nunca perca a sua fé. Uou! É. E a outra seria: seja grato todo dia por tudo que tem. Adoro. Exato. Vocês fecharam como eu fecharia. Gente, tô toda arrepiada. É assim. Isso é o Pode Empreender. Pessoas comuns com histórias de vida que impactam e às vezes ainda não puderam falar dessa forma, descontraída, leve, inteligente, e levar essa mensagem para todas as pessoas. Sol, tu estás lançando a Sol chorando, eu chorando, Eli chorando. Ah, gente, isso é vida real. É que falar de família, falar de História, mãe, né? de De história, história. acaba mexendo muito com a gente, né? Em breve você lança o seu workshop de aleitamento Aleitamento materno materno. para mães. Exatamente. Como as pessoas te acham? Elas me acham no Sol Amamentar é Vida, lá no Instagram. E lá tem os grupos, um grupo de gestante. E esse workshop vai ser muito legal, gente. Vai ser lindo. A gente vai falar de desmame noturno, muitas coisas boas. Desmame noturno, ordenhas, como armazenar o leite adequadamente, o que fazer com o bebê que é muito pequeno, sabe, que não consegue mamar. Vamos fazer essas crianças mamar, comer, ganhar peso, né? É isso que importa. E vamos trazer aí grandes tranquilidades para essas mães. Sim, Né? com certeza. Elis, onde as pessoas te encontram para proteger-se no digital? A minha rede social é Elisiane KL, meu nome, né, e lá onde eu sempre coloco dicas, sobre todos os tipos de proteção, principalmente no mundo digital e tecnológico. Maravilha. Gente, olha como dá para conectar tudo e o conhecimento transforma, porque foi isso que a gente fez aqui, né? Pegar dois conhecimentos de áreas distintas e onde uma precisa da outra para poder se tornar forte, reconhecida no mercado, uma potência. E eu só quero agradecer vocês duas pelo tempo e por tudo que a gente viveu. É uma honra e eu sou extremamente grata por, na minha vida, eu encontrar mulheres como vocês. Muito obrigada! Gratidão é nossa.